Então vamos começar agora a leitura. Tem um devoto que perguntou sobre um passatempo de um demônio, de Krishna e Balarama. Então, hoje vai ser dada essa aula que Silacharya Maharaj leu do Srimad Bhagavatam e explicou para nós. Dhenukashura. Sua Divina Graça, Om Vishnupad, Srila Bhakti Nirmala Acharya Maharaj. 6 de dezembro de 2020, parte 3. Pergunta: há muitas histórias no livro de Krishna, onde Krishna e Balarama lutam contra vários inimigos e demônios. Eu queria perguntar se você poderia falar sobre Dhenukashura e o significado desse passatempo. Havia uma floresta chamada Talvan, onde muitas árvores altas cresciam. Um dia, Krishna e Baladeva foram até lá e começaram a sacudir todas as árvores como elefantes loucos, e como resultado, todas as frutas caíram das árvores no chão. Quando Dhenukashura, que vivia naquela floresta, viu isso, ele ficou muito chateado. Gritando loucamente, ele chutou Baladeva no peito. Então, Baladeva agarrou as duas patas traseiras de Dhenukashura com uma das mãos, girou-o com muita força e o esmagou até a morte contra uma árvore. Dhenukashura representa a inveja, Matsariyata. Está escrito no Srimad Bhagavatam também que ninguém foi para aquela floresta porque todas as árvores carregavam uma maldição de uma vida anterior. Quer dizer, aquelas árvores tinham um corpo humano antes, mas por não usarem seu corpo para o serviço do Senhor, foram amaldiçoadas e nasceram naquela floresta como árvores. Este é um exemplo para todos nós. Alguém tem capacidade para fazer arati com ghee. Alguém não tem essa capacidade e usa óleo. Se você tem os meios, deve fazer arati com ghee. Se você tem os meios, a capacidade de gastar dinheiro para o Senhor, você deve fazê-lo. Caso contrário, o Srimad Bhagavatam diz: você colherá o destino daquelas árvores que foram amaldiçoadas e tiveram que nascer em uma floresta onde nem mesmo pássaros ou bestas entraram. Apenas algum burro demoníaco vivia lá. Quando Krishna... Então, Silacharya Maharaj está contando a história de Dhenukashura, que é um demônio na forma de burro, asno, e ele estava na floresta, somente ele entrava naquela floresta, porque era uma floresta de árvores que tinham sido seres humanos e fizeram muita besteira e também não serviram Deus. Na verdade, tudo que é feito que não é servir Deus é besteira. O bom e o ruim é relativo. O bom e o ruim, na visão material, tudo é ruim, porque não é servir Deus. Existem duas coisas, servir Deus ou não servir Deus. Tudo que não é serviço a Deus é ruim. Então essas árvores, elas eram seres humanos, elas não aproveitaram o corpo humano e reencarnaram como árvores. Nem pássaros, ninguém entrava lá, nem bestas, ninguém, nenhum tipo de animal. Somente o burro demônio entrava lá. E para salvar as árvores, as almas que estavam nas árvores, Krishna e Balarama sacudiram as árvores para caírem os frutos. E dessa forma os frutos servirem eles. E assim fizeram serviço a Deus, mas na forma de ser humano, na vida anterior, não serviram Deus. Da mesma forma, se um ser humano, nessa vida, ele não usar o corpo que Deus deu para ele para servi-lo, para servir Deus,
ele voltará como um animal, como uma planta, como uma árvore, como qualquer coisa. A chance dele voltar como um ser humano na próxima vida é mínima, é 1%, se ele não servir Deus. Então essa história de algumas filosofias, que não são religiões, mas são filosofias, falando que na próxima vida você virá como irmão, você virá como pai, como mãe, você virá na mesma família. Se você não servir Deus, isso é impossível. Se você não servir Deus da forma correta, você virá em outro corpo, não num corpo humano. Deus deu o corpo humano para nós, para aproveitarmos. É uma dádiva de Deus, é uma graça de Deus, nós, almas, porque somos almas, estarmos num corpo humano agora. Vocês aí escutando, Harikata, e eu falando. É uma dádiva de Deus. E temos que fazer justamente o que estamos fazendo agora. Falar de Krishna, escutar de Krishna, participar do Arati, que é um dos processos, Archana, é um dos processos da Bhakti Yoga, um dos 9 principais. Cantar as canções congregacionalmente. E isso é servir Deus. A chance de nós voltarmos no corpo humano é muito grande se continuarmos nesse serviço a Deus que estamos fazendo agora. Não é muito o que fazemos, mas é algo. Já é alguma coisa. E quanto mais fizermos, maior a chance de voltarmos no corpo humano. Quanto mais fizermos serviço devocional nessa vida, maior a chance de voltarmos no corpo humano. Porque o corpo humano é o único corpo que a alma está, que pode servir Deus diretamente por si só. Não precisa de nenhuma outra espécie para servir Deus. Por exemplo, uma flor precisa do ser humano para ser servida a Deus. Um animal, como uma vaca, precisa do ser humano pegar seu leite para oferecer para Deus. O ser humano não precisa de nenhuma outra espécie. Ele mesmo pode servir Deus. Depende dele. Claro, depende do mérito espiritual dele. Ontem falamos sobre isso. Depende do mérito. Ele deve ter tido algum contato com Deus na vida anterior, servindo, para que nessa vida continue servindo. Mas, como as árvores aí nessa floresta, elas não serviram Deus, elas voltaram na próxima vida como árvores. E ninguém, era uma floresta amaldiçoada, ninguém entrava lá, somente um demônio. E o Senhor Balarama, quando o demônio deu com as patas no peito do Senhor Balarama, ele pegou o demônio, girou, esmagou, matou o demônio. Claro que isso é um lila, Krishna e Balarama têm vários e vários lilas, mas todo lila tem um fundo para nós refletirmos. Então, Silachara Maharaj falou que esse lila é para ver a inveja. Esse demônio tinha muita inveja. Então, a inveja é o único inimigo que nós temos, dos 6 inimigos que nós temos. Temos que decorar quais são os 6 inimigos. De repente, nem é preciso decorar no sânscrito, mas se quiser também é bom. Mas o ideal, pelo menos, é saber quais são os inimigos. A luxúria, que é o desfrute dos sentidos, a inveja, a ira, a cobiça, a loucura e o ego. Então, a loucura, qual é essa loucura? Não a loucura de um demente mental, é a loucura de toda a população mundial que não serve Deus. A loucura de Maya, a loucura da ilusão material, que somos o corpo, que a nossa felicidade virá através do desfrute dos sentidos. Essa é a loucura que é dito, que é um dos inimigos que temos. E todos esses inimigos, a única que não pode ser usada para servir Deus, o único dos inimigos é a inveja. Então esse passatempo é justamente para nos mostrar que não temos que ter inveja. Temos que aproveitar o corpo humano para servir Deus. A meta última da vida é amar a Deus puramente, prema. Não é ficar rico, não é ter uma família maravilhosa aos olhos humanos, aos olhos materiais.
não é ter aquele conforto, não é nada disso. A meta última da vida é você servir Deus e amar a Deus puramente. Vida simples, pensamento elevado. Como disse lá Chara Maharaj, temos que usar roupas simples. Srila Siddhar Maharaj, veja só, Srila Siddhar Maharaj, o dote, né, que o homem usa, que é essa roupa do homem devocional, Srila Siddhar Maharaj não gostava que tivesse nenhum friso, nenhuma decoração. Na Índia hoje é muito difícil você encontrar um dote sem nenhum tipo de decoração, mas Srila Siddhar Maharaj não gostava. A curta também, sem bordados, sem aquele monte de pompa. Para que aquele monte de pompa? A curta toda bordada, toda enfeitada, de outra cor, colorida. Não. Srila Siddhar Maharaj, a orientação dele era roupa branca, japamala branca, o saquinho de japamala branco, dote sem friso. Tem uns dote na Índia agora que tem uns 15, 20 centímetros assim de friso. Parece um dote para festa de carnaval. Temos que usar roupa simples, se lá Acharya Maharaj falou, sem ser roupa de marca, uma roupa simples. Temos que comer comida simples, não querer aquele requinte na cozinha, Masterchef, não é isso. E nem Krishna gosta de uma oferenda tão grande. Mahaprabhu mesmo disse, no Chaitanya Charitamrita está escrito, ele não gosta de comidas muito requintadas, muito elaboradas. Mahaprabhu gosta, que nem ele fala, do que você tem para cozinhar. Se você tem uma horta, se você tem na sua casa, pegue lá uma verdura e cozinhe para Mahaprabhu. É isso que ele quer de você. Ele quer o coração, ele não quer uma coisa muito sofisticada. A sofisticação não está relacionada à devoção, amor a Deus. Ele não quer isso. Então, como disse lá Acharya Maharaj, dormir também não numa cama pomposa, naquela cama que você afunda, sabe, aquele negócio absurdo. Não, mesmo porque isso daí faz mal para a sua saúde, para a sua coluna. Então, temos que ter uma vida simples e servir Deus. O caminho é servir Deus, não é pedir nada para Ele. A única coisa que podemos pedir para Ele, Srila Siddhar Maharaj fala, é mais fé, mais devoção, mais serviço a Ele. É a única coisa que devemos pedir. Não devemos pedir nada material. Ontem foi falado isso na aula que lemos de Srila Acharya Maharaj, está no Chaitanya Charitamrita. Se você pedir algo para Deus, Ele pode até te dar, de acordo com o seu karma, mas Ele se esconderá de você, Ele esconderá a devoção de você. Por que vamos querer nos esconder de Deus? Por que vamos querer que Ele se esconda de nós? Para que vamos ficar pedindo algo material? Tem muitas correntes, até no Gaudiya Vaishnavismo, que fazem isso, mas não é o correto. A consciência pura de Deus, a consciência de Krishna, que Sri Chaitanya Mahaprabhu veio nos dar. O que quer dizer Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu? O nome dele, temos que saber algumas coisas. Não sei sânscrito, não sei bengali, mas algumas pequenas coisas temos que saber. Mahaprabhu, grande mestre. Chaitanya, consciência. Então é o grande mestre da consciência de Sri Krishna. Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Esse é o nome de Mahaprabhu. E ele vem nos dar justamente isso, uma vida simples, serviço a Deus, entrega total, Sharanagati. Ele deixou somente, como disse Shripad Tapasi Maharaj, hoje eu estava escutando de manhã uma aula dele, e essa aula ele fala, se Krishna Chaitanya Mahaprabhu não escreveu nenhum livro, ele escreveu somente 8 versos, e o principal desses, segundo Srila Govinda Maharaj, é o reservatório para adquirirmos
a Minaya, para segurar a Minaya, temos que ter um reservatório. Se não tivermos um reservatório, como diz Shilachara Maharaj, ou tivermos um reservatório furado, como um copo, ele dá o exemplo de um copo de metal, cheio de furos, feito por pregos, como que a Minaya, a verdade, ficará segura num recipiente que está furado ou que não temos o recipiente. Então, Shripata Tapasi Maharaj falou isso, e várias vezes já escutamos isso, de outros sannyasis também, que Srila Govinda Maharaj disse, o que vocês precisam saber de teoria, de conhecimento, Srila Siddhar Maharaj, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada já deram. A minha função aqui, Srila Govinda Maharaj fala, é criar em vocês o recipiente para segurar toda essa informação, para segurar a Minaya. E o recipiente qual é? Ser mais humilde do que uma folha de grama, mais tolerante que uma árvore, dar honra e respeito a todos, sem querer em troca. Através dessas 4 qualidades, vamos conseguir o recipiente. Esse é o recipiente para segurarmos, para conseguirmos segurar a Minaya, a verdade. A verdade na nossa alma tem que ter um recipiente para ficar. E a função de Srila Govinda Maharaj, ele disse, era essa, dar para nós o recipiente. E Mahaprabhu falou isso. Se você for mais humilde que uma folha de grama, mais tolerante que uma árvore, der honra e respeito a todos sem querer em troca para si mesmo, você conseguirá cantar, estará apto a cantar ininterruptamente o santo nome de Deus. E isso vai trazer um reservatório. E cantar o santo nome de Deus vai trazer também esse reservatório, essas 4 qualidades. Então, o serviço devocional, o canto congregacional dos santos nomes, seguir a orientação do Guru, vai nos dar esse recipiente. E aí vamos ler, escutar as aulas e entrará na nossa alma isso. Senão não adiantará ler, nosso caminho não é Jnana Yoga. Não adianta você ficar o dia inteiro lendo. Se você não fizer serviço devocional, sob a orientação do Guru, tudo que você leu não entrará na sua alma, você somente leu. Então esse passatempo desse demônio é justamente para sabermos que temos que servir Deus, senão voltaremos em outra espécie. O nome do demônio é Dhenukashur é o nome do demônio. Um demônio na forma de um burro, de um asno. Vamos continuar então esse passatempo. Krishna entrou naquela floresta, ele resgatou aquelas árvores pegando seus frutos. Também fazemos coisas diferentes de tal bara, e temos 2 árvores de tal em nosso templo, uma em frente ao Nat Mandir e outra em frente à casa de Gurudeva. Eu trabalho laboriosamente como um burro. Por quem estou fazendo isso? Ainda assim, minha ilusão não foi dissipada. Cantamos isso em uma das canções. Diz que trabalhamos sempre para a nossa família, para os nossos filhos, para as nossas próprias coisas. Trabalhamos o dia e a noite inteiros. Mas para que precisamos de tantas coisas? Para que fazemos isso? Apenas comer bem, dormir bem? Para isso? É por isso que se diz que trabalhamos como um burro. Significa falta de conhecimento. Pergunta, Bhaktinirma. Para que nós trabalhamos tanto como um burro? Srila Maharaj está falando, na verdade não é ele. É uma canção que é cantada. É uma das canções, uma parte de uma canção fala, para que trabalhamos tanto como um burro. E aí Srila Maharaj fala, dia e noite. Para quê? Para ter uma vida mais confortável?
para deixarmos alguma coisa para os filhos, para os netos? Para que trabalhar tanto, desperdiçar tanto tempo com algo material que é temporário? Porque nós, quando abandonarmos o corpo, não levaremos nada material, somente a mente. A única coisa material que levaremos é a mente. Nada físico, nada palpável, nada concreto que podemos ver. Nem nossos filhos levarão quando eles morrerem, nem os netos, nem os bisnetos. Então, para que trabalhamos tanto? Para dormir num colchão gostoso? Para usar uma roupa de marca e mostrar para o amigo que você tem uma roupa de marca? Para sair com um carro importado, novinho, na rua e todos olharem para ele e achar que você é bem-sucedido? Isso não é ser bem-sucedido. Usar uma roupa de marca, usar uma roupa importada é ser bem-sucedido? Não. Isso daí é uma visão mundana. E a visão material é a visão animal. Srila Siddhar Maharaj fala isso. A visão correta é: nossa, aquela pessoa, olha só como ela é evoluída espiritualmente, olha como ela é humilde, olha como ela é tolerante, olha como ela dá honra e respeito a todos sem querer em troca. Isso são o que devemos viver, as qualidades. Isso daí é ser uma pessoa bem-sucedida. Uma pessoa bem-sucedida não é aquela que tem a conta bancária maior. Não é aquela que tem mais inteligência, como diz Srilachara Maharaj. A inteligência não vai te levar para o caminho devocional. Não é necessário ser uma pessoa inteligente. Swami Prabhupada fala isso na introdução do Néctar da Devoção. Ele fala, a pessoa intelectual, a pessoa que tem uma boa criação, tem uma boa faculdade, uma pós-graduação, enfim, aos olhos materiais é uma pessoa bem-sucedida, ela é inferior a qualquer tipo de devoto de Deus. Ela é inferior, por quê? Porque aí Swami Prabhupada fala, até um garoto que entra na consciência de Krishna, ele não fará sexo ilícito, ele não usará drogas, ele não se intoxicará, ele não fará jogos, ele não participará da matança de animais, ele não terá vontade de ir no teatro, no cinema, num show de striptease. Swami Prabhupada fala isso. Até um devoto iniciante, um garoto, ele é mais elevado, ele tem uma vida muito mais bem-sucedida do que um grande executivo, do que quem ganha muito dinheiro, que aos olhos mundanos é uma pessoa bem-sucedida. Isso não é ser bem-sucedido. Ser bem-sucedido é aquele que serve Deus. Quanto mais a pessoa serve Deus, mais horas do dia ela fica servindo Deus, maior é o sucesso dela. É a visão totalmente oposta do mundo material. Se você falar isso para um materialista, e normalmente na nossa família só existem materialistas, a pessoa vai falar, você está ficando louco, você não se interessa por dinheiro, você não tem vontade de ir no cinema, no teatro, como o Prabhupada falou, você não tem vontade de encontrar um amigo para falar besteira, prajalpa. Hoje a aula de Srilachara Maharaj no Zoom foi justamente sobre isso. Não falar besteira, não falar prajalpa, não fofocar, não falar dos outros. Falar somente Harikatha. Mahaprabhu, ele não orientou, ele ordenou. Mahaprabhu, isso Srila Siddhar Maharaj fala, está no seu livro Shri e Sua Graça. Mahaprabhu nos ordenou a somente falar sobre Deus, Harikatha. Não falar nada além do que é falar sobre Deus. Não falar de política, não falar de filósofos, não falar disso, não falar daquilo. Isso não interessa, isso só vai prejudicar a vida devocional. Mahaprabhu falou, só fale sobre Deus, só fale Harikatha. Ele não orientou, como eu estou falando, ele ordenou. É uma ordem para nós devotos. Não falar nada que não seja Harikatha, que não seja sobre Deus. E Srilachara Maharaj hoje deu essa aula. Durante a semana vai ser transcrita essa aula
nós iremos traduzir e vamos falar sobre isso agora, essa semana que está entrando. Se queremos a vida devocional, tem que ser assim. Se não queremos, podemos continuar, claro, fazer tudo que todo mundo faz no mundo material, o que a maioria da população faz. Continuar a trabalhar como um louco, trabalhar como um escravo para o mundo material, para ter, como diz Srila Siddhartha Maharaj, a pessoa que faz isso tem duas vidas. Ela tem a vida que trabalha de segunda a sexta, segunda a sábado, escrava do trabalho, escrava do chefe, escrava da empresa. E ela tem 1 ou 2 dias por semana que ela muda de vida. Ela muda de vida, aí ela vai para o sítio, ela vai para a praia, ela vai para a casa de campo, enfim, ela vai viajar para o exterior. Durante 2 dias, ela muda de vida. Por quê? Porque ela não aguenta ser escrava do trabalho material. Então, 2 dias por semana, pelo menos, ou 1 dia por semana, ela tem que mudar de vida. Aí, como é dito, ela recarrega as baterias para aguentar a escravidão durante mais 5, 6 dias. E alguns estão num nível de escravidão tão grande que trabalham de segunda a segunda na escravidão. Para que tudo isso, como diz Srila Acharya Maharaj? Para quê? Para o seu filho estudar na melhor escola? Para você achar que essa é a educação melhor que você pode dar para o seu filho? Aula de inglês, aula de música, e isso e aquilo, e atividade na academia, estudar no melhor colégio, depois entrar na USP, entrar no ITA, fazer uma boa graduação, depois uma pós-graduação no exterior, talvez. Para que tudo isso? Para o seu filho ser um escravo também do trabalho. Se você não dá consciência de Krishna para ele, ele também vai ser um escravo do trabalho como você é, como todos são. Esse não é o caminho, essa não é a meta última da vida, porque nós somos a alma, nós somos o corpo. Então temos que dar para os filhos, temos que nós primeiros termos a consciência que não somos o corpo, somos a alma. Então vamos dedicar, Srila Acharya Maharaj fala, pelo menos 50% do nosso tempo por dia tem que ser para Deus. Pelo menos 50% do nosso tempo do dia tem que ser para Deus. Se queremos uma vida espiritual, se queremos sair dessa escravidão que estamos hoje, tem que ser assim, no mínimo 50%. E quem está falando isso? Um devoto puro de Deus. Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj, aquele que ensina pelo exemplo a devoção pura. Isso quer dizer o nome dele. Aquele que ensina pelo exemplo a devoção pura. Não conseguimos ser como ele? Claro que não. Ele é um devoto puro. Mas ele já orientou. A meta é pelo menos 50% do nosso tempo, da nossa atividade, oferecer para Deus. Não falar assim, eu trabalho materialmente e ofereço esse trabalho para Deus. Você pode até fazer isso. 50% do teu trabalho você oferecer para Deus. De que forma? Você pega 50% do resultado do teu trabalho, que é o teu salário, e dá para a missão. Aí você está dando 50% do teu trabalho escravo para Deus. Isso é uma forma. Srila Acharya Maharaj já deu uma aula anterior falando sobre isso. Mas quem faz isso? Quem dá 50% do que ganha para Deus? Quem dá 5% do que ganha para Deus? Quem dá 1% do que ganha para Deus? Para a missão. Para a missão, e a missão vai distribuir a consciência de Krishna. Então, se você der para a missão correta, para a missão fidedigna, como Sri Chaitanya Sarasvati Mati, você estará dando para distribuir a consciência de Deus. Mas quem faz isso? Então, Srila Acharya Maharaj falou, você trabalha 8 horas por dia, materialmente, e não é somente às 8 horas que você está no emprego. Aí você trabalha também, se você não cozinhar para Deus e oferecer para Ele, você cozinha para você e sua família, é trabalho material. Qualquer coisa que você faça que não seja para Deus é trabalho material. Então veja como é muito difícil, na verdade, você dar 50% do teu tempo para Deus. Mas é possível, é só querer. Temos que ter isso na meta. Hoje fazemos 5%, 10% para Deus, não importa, temos que querer mais. E se você fizer isso todos os dias, pelo menos 5, 10% do teu tempo
dedicar a Deus, Deus vai fazer um arranjo que você vai cada vez mais dedicar mais tempo a Ele. Tudo é um arranjo. Se você quer, você conseguirá. Silachara Maharaj já falou isso. A vontade é a coisa mais importante que tem. É o que faltava 2 dedos para a mãe Yashoda amarrar Damodara, seu filho, próprio Deus, na forma jovem. Faltavam 2 dedos de corda para amarrá-lo. E o que significa esses 2 dedos? A vontade. O primeiro dedo é a vontade. O segundo dedo é a misericórdia de Krishna. Então temos que ter a vontade. Ah, mas eu não consigo. A maioria pode falar, eu não consigo fazer tudo que o Guru manda. Eu não consigo fazer 50% dedicado a Deus por dia. 12 horas do meu dia dedicado a Deus. Mas se você quiser isso, Deus vai fazer um arranjo e você logo, logo estará nesse processo. Se você não quiser, se você quiser continuar a desfrutar dos sentidos, dar condições do seu filho, do seu marido, da sua mulher, desfrutar dos sentidos, você continuará nessa vida, vida após vida, só que na vida posterior, não em um corpo humano. Você poderá nascer, como foi dito, numa floresta de árvores que fizeram somente serviço material. Você poderá nascer num corpo animal. De acordo com o seu karma, se você fez também coisas ruins para os outros, você será um animal que sofre muito, como uma vaca que vai para o abate, um bovino que vai para o abate, como uma vaca que é ordenha mecânica o dia inteiro para dar leite para todos. Então, se você não fizer serviço a Deus e ainda prejudicar os outros, você poderá vir como uma vaca assim, que os veganos têm tanta pena da vaca que está sendo ordenhada. Mas a vaca está lá porque ela fez algo errado. Primeiro que ela não serviu Deus, por isso que ela veio no corpo de uma vaca. Segundo, se ela veio numa vaca na forma de uma indústria do leite, ordenhada mecanicamente o dia todo, ela fez algo para estar lá. Por que uma outra alma encarna numa vaca na Índia, ou aqui no Brasil, ou em qualquer lugar do mundo, na ordenha manual, na ordenha que não judia da vaca, é algo natural, a ordenha? Por que isso? Porque é o karma dela. Mas nós não vamos colaborar com isso. Nós vamos somente tomar o leite que vai para o altar. Se tomarmos o leite por desfrute material, comermos uma pizza por desfrute material que você compra pronta, se comprarmos um queijo por desfrute material sem oferecer no altar, vamos cumprir o karma por isso também. Então, se você não oferecer no altar leite e derivados, é melhor ser vegano. O devoto que come leite e derivados que não vai para o altar, seria melhor ele ser vegano. Porque tudo que comemos tem que ir para o altar antes. Esse é o ideal. Como Silachara Maharaj já falou, o ideal é no mínimo darmos 50% para Deus, 50% do nosso tempo. Não fazemos ideal hoje? Não. A grande maioria não faz o ideal. São pouquíssimas as almas no mundo que servem Deus da forma ideal. Mas temos que ter vontade para algum dia chegar nisso. Srila Govinda Maharaj falou uma vez, me contaram isso. Ele falou, se tiver 100 pessoas que vão para o mundo transcendental, 100 pessoas que vão conseguir ter amor puro por Deus, você tem que ser uma dessas 100. Se tiver 50 pessoas que vão para lá, você tem que ser uma dessas 50. Se tiver uma pessoa só que vai para lá, você tem que ser essa pessoa. Você tem que ser essa pessoa que vai ter amor puro por Deus. Só que, ao mesmo tempo, Srila Siddhar Maharaj fala, o mundo transcendental não tem limite. Qualquer alma que se render puramente a Deus, Sharanagati,
amor puro por Deus, prema, irá para lá. Não existe limite, não é um local que tem uma limitação, não tem lotação. Se todas as almas do mundo material se renderem totalmente a Deus, tem lugar para todas lá. Mas, como foi falado por Srila Govinda Maharaj, se tiver uma pessoa, você tem que ser essa pessoa. Então temos que ter a vontade. A vontade é tudo na vida devocional. E Maya vai tirar essa vontade de você. Maya vai falar, hoje não vai no templo, está chovendo, hoje é domingo, hoje é isso, hoje é aquilo. Durante a semana também, durante a semana você já trabalha o dia todo, porque você vai no templo também, você já trabalhou o dia todo, você está cansado. Deita no sofá, fica relaxando. É Maya. Hoje é domingo, fique com a sua família. Você trabalhou a semana inteira. Fique o maior tempo possível com a sua família hoje. Hoje é domingo. É Maya falando. É Maya dominando sua mente. Se você ficou a semana inteira trabalhando materialmente, vai aproveitar então esse tempo que resta da semana para servir Deus. Se você quer o caminho para Deus, faça isso. Se você quer o caminho para a próxima vida, ser um animal, uma planta, e não ter felicidade plena, porque felicidade plena é somente servindo Deus, continue na vida que você tem hoje. Nós temos a opção. Krishna deu livre-arbítrio para isso. O nosso livre-arbítrio não é em relação ao mundo material, ao nosso karma. O nosso livre-arbítrio é em relação a servir Deus ou não servir Deus. Esse é o livre-arbítrio que temos. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Estamos terminando. Não, já terminamos essa leitura. Se alguém quiser colaborar com alguma pergunta, se não, podemos entrar no outro tema. Só que o outro tema ele é meio longo. Então, se alguém colaborar com perguntas, podemos ficar até o resto da aula respondendo perguntas e amanhã começaremos o próximo tema. Pense em algo. Foi falado tanta coisa hoje, tanta consciência de Krishna, tanto Harikatha, Silachara Maharaj, lemos dele, eu falei alguma coisa também. Pense em alguma pergunta, façam perguntas. É importante, a pergunta de um, normalmente a pergunta de vários. Às vezes você é usado também por Deus para fazer aquela pergunta, para que o outro que tenha dúvida escute a resposta. Nós somos manipulados o tempo todo, somos como marionetes, como fantoches. Isso está escrito, os gurus falam e descrito nas escrituras, somos como fantoches. O Juliano está assistindo aqui, ele que gosta sempre de perguntar, perguntas boas. Pense em alguma pergunta, Juliano, faça. Temos também a Ana Purnadidi aqui assistindo. Temos, deixa eu ver quem mais, a Jana Videvidasi também assistindo, o Maturanati Prabhu assistindo, a Amrita Didi, provavelmente com a Adipurusha e com o Fanny Bhushana também. Deixa eu ver quem mais está assistindo. Temos aqui a Samantha também assistindo hoje. Temos bastante devotos e simpatizantes assistindo. Podem fazer perguntas. Se não tiver perguntas, vamos então começar a próximo tema, para não perdermos tempo, porque a vida é muito curta, 100 anos passa muito rápido e não podemos perder tempo com isso. Temos que servir da forma correta, e a forma correta é servir sob a orientação de um guru genuíno. Então vamos para a próxima. O tema é pureza interna. Pureza interna.
Sua Divina Graça, Om Vishnupad Srila Bhakti Nirmala Acharya Maharaj, 6 de dezembro de 2020, parte 4. Pergunta: como podemos nos tornar devotos de primeira classe? Como podemos melhorar nossa situação? Temos a pergunta aqui do Juliano, ele se animou e fez a pergunta. Ele pergunta o seguinte: o que devemos fazer quando nossa família entra em conflito com o nosso caminho devocional? Uma pergunta muito boa, ô Juliano. Normalmente assim, às vezes acontece isso. Não é uma regra, mas às vezes acontece. E se for uma família muito religiosa, aí acontece mais ainda. Se for uma família cristã e você está seguindo o Gaudiya Vaishnavismo, você está simpatizando por isso, depende do tipo do cristianismo que a pessoa segue, vai ser mais radical a oposição. Porque se for uma linhagem evangélica, nós do Sri Chaitanya Sarasvati Mati, nós do Gaudiya Vaishnavismo, né, nós temos adoração a Deus. E como que vamos adorar Deus? Na forma de uma murti, na forma de uma shila, de uma pedra, na forma do santo nome, na forma de uma planta. Servimos Tulasi Devi, cantamos para ela. Tulasi Devi é uma devota muito querida de Krishna. Ela está em Madhurya Rasa. Ela vive em Goloka Vrindavana com Krishna. É uma gopi. Tulasi Devi é uma gopi. Então nós prestamos reverência para ela, cantamos o mantra dela, fazemos circundução nela, fazemos voltas nela. Então isso, segundo a linhagem evangélica, né, não sei se são todas, eu não conheço a fundo, na verdade eu não conheço quase nada do que os evangélicos seguem, mas a gente escuta de alguns que já foram evangélicos, e eles não aceitam adoração a deidades. Eles falam que isso eu esqueci o termo que eles usam, mas eles falam que isso não é apropriado. Mas como que você vai amar alguém se você não conhece? Como você vai amar alguém abstrato? É a mesma coisa você chegar e falar: nossa, eu vou amar alguém que mora na Austrália. Como você vai fazer isso? Se você não tem uma imagem, se você não tem nem a foto, se você não tem um contato com a pessoa. Aí chegam para um rapaz e falam: ó, você tem que amar tal mulher lá na Austrália, mas você não conhece nada dela, você não sabe como ela vive, você não conhece o corpo dela vendo por foto, você não conhece nada, o que ela gosta de comer, o que ela gosta de fazer. Como você vai amar alguém assim? Da mesma forma o homem ou qualquer coisa. Então Krishna, ele se manifesta na forma de uma murti, sim. Ele se manifesta na forma de uma shila, de uma pedra, sim. Shalagrama Shila, Govardhana Shila. Ele se manifesta na forma do seu santo nome, o Mahamantra Hare Krishna. Ele se manifesta da forma que ele quer. Ele é Deus, ele é onipotente, ele pode tudo. Por que Deus não pode vir na forma de uma estátua de bronze, de granito, de madeira, como o Senhor Jagannatha? Por que não? Então vai entrar em conflito sim, porque se a sua mãe é evangélica, devem ter outras religiões também que não são a favor de você adorar imagens ou fotos. Mas não é adoração, não é a foto, não é uma imagem, é o próprio Deus que está lá. Essa é a nossa fé. Quando você oferece algo para uma murti, para a shila, para a pedra, não é uma pedra, é Deus. Essa é a visão correta, essa é a visão transcendental. A visão humana é que é uma pedra, a visão humana é que é um boneco, é uma estátua. Não é Deus que está lá. A foto do Guru que está aqui ao meu lado é Silacharya Maharaj que está aqui ao meu lado. E ao lado dele está Shila Govinda Maharaj. E ao lado dele está Shila Siddhartha Maharaj. Não é a foto, ele está aí. É o termo que é usado, a Chincha Beda Beda Tatua.
ele está aí, ao mesmo tempo ele não está aí. É inconcebível isso. Então, pode criar problemas, sim. Depende da religião que a sua família tem, pode criar muito problema com isso. Vai se incomodar. Eu conheço uma devota, infelizmente ela largou, ela não foi forte o suficiente, ela não teve vontade o suficiente, o seu marido não permitia que ela cantasse a japamala dentro de casa. Ele não podia ver ela cantando a japamala, ele não deixava. Isso é escravidão, não dar o livre-arbítrio do outro fazer o que quer. E ela acabou largando a devoção, largou a missão, largou a consciência de Krishna. Isso é escravidão. Srila Govinda Maharaj fala, amar alguém é fazer com que o outro seja feliz. Não é querer que o outro te deixe feliz. Isso é amar. A palavra amor é deixar o outro que você ama feliz. Não você querer ficar feliz. E no mundo material o amor é uma troca. Todo mundo está interessado em alguma coisa sua. Se alguém fala, eu te amo tanto, nossa, como eu te amo, a pessoa está interessada em algo seu, ou no seu corpo, ou no seu dinheiro, na sua fama, em alguma coisa sua. Algum interesse o outro tem em você. Por isso, o nosso objetivo final é amor puro por Deus. E o amor puro por Deus não tem nenhum interesse. Somente amar. Mas como que você vai amar alguém se você não serve? Eu dou sempre o exemplo do cachorro. Você pega um amor absurdo, quem tem cachorro, ou gato, ou pássaro, ou qualquer tipo de animal de estimação. Alguns têm vaca como animal de estimação. Sim, a vaca é um animal doméstico, grande, mas é um animal doméstico também. Tem alguns que têm vaca e tratam como um animal doméstico. Não há problema algum nisso. Krishna adora a vaca. Então, você vai pegar amor pelo animal como? Dando comida, limpando as necessidades dele, cocô, xixi, brincando com ele dando carinho para você. A mesma coisa, por isso que Rupa Goswami fala no seu livro Sri Hari Bhaktivilas, todo devoto tinha que ter uma Shila em casa. Todo devoto tinha que ter uma Govardhana Shila em casa. Na nossa missão é Govardhana Shila. Nós não temos Shalagrama Shila, porque Shalagrama Shila é Vishnu. E Vishnu é uma adoração extremamente elevada, com muita regra, muito regulamento. E Govardhana Shila é Krishna. Então, Govardhana Shila é muito mais propício para termos em casa. A chance de cometer uma ofensa é muito menor. Ah, mas a pessoa pode falar, eu não tenho uma Govardhana Shila, mas tem a foto. Eu posso enviar para você a foto dessa Govardhana Shila que tem aqui. Da Govardhana Shila de Navadvip também, eu tenho a foto que eu tirei lá. Então, você pode adorar a deidade, você pode oferecer as coisas para a deidade, para o guru, e isso vai lhe dar o amor. Mas se alguém da sua família ver isso e ele for contra a adoração a deidades, a adoração, eu esqueci o nome que eles falam, se alguém puder colaborar aqui e falar o nome que eles usam o termo, eu não lembro o nome que eles falam, que você está, enfim, é um nome que eles usam, os evangélicos normalmente, que você não pode adorar algo que seja uma estátua, uma pedra, o que for, né? Mas agora nós temos que ter a determinação de servir Deus. Nada é mais importante do que servir Deus. Porque quantas mães você já teve? Eu já tive. Quantos pais você já teve? Eu já tive. Quantos maridos ou mulheres nós já tivemos? Filhos? Ninguém pode interromper seu processo devocional. Ninguém pode interromper isso. Quando o relativo conflita com o absoluto, o que é o relativo? O relativo é o mundo material. O absoluto é o serviço devocional. Quando há conflito entre o relativo e o absoluto, você tem que escolher sempre pelo absoluto, nunca pelo relativo. O absoluto é supremo. Srila Siddhar Maharaj fala isso, estamos lendo no livro dele, Shri Guru Sua Graça. Sempre escolher o absoluto. Se o seu marido não quer que você vá no templo, ou sua mulher não quer,
ou reclama que você está cantando a japamala e não está dando atenção para ele é um egoísta, ela é uma egoísta. Tem que deixar você ter a liberdade de fazer o que você quer. Se ele gosta de você realmente, se ela gosta de você realmente e tem amor, vai querer ver você feliz. E se você fazer serviço devocional, se você fazer serviço devocional lhe deixa feliz, o seu companheiro, o seu filho, se gosta realmente de você, ele vai querer que você seja feliz. Não querer exclusivo para ele. Isso daí é um machismo, isso daí é um feminismo. Querer que a pessoa seja exclusiva sua. Isso faz parte dos ciúmes também. Ciúmes não é somente em relação a um ser humano. Ciúmes pode ser em relação ao animal. Tem pessoas que têm ciúmes do animal. Tem pessoas que têm ciúmes que o outro gosta de ler o livro, que o outro gosta daquilo. Isso daí é uma doença, já é patológico. É um ciúmes patológico. Não temos que ter sentimento de posse de ninguém. Ninguém é nosso. O seu marido não é seu. A sua mulher não é sua. O seu filho não é seu. É tudo de Krishna. O sentimento de posse é um sentimento muito ruim. Ninguém é de ninguém. Todos nós somos de Krishna. Nem nós mesmos. Nosso corpo não é nosso. Então, Juliano, se alguém, para você ou para quem for, qualquer um que esteja assistindo, não deixe ninguém atrapalhar seu serviço devocional. Temos alguns exemplos, eu conheço algumas pessoas que largaram a vida familiar porque a vida familiar atrapalhava o seu serviço devocional. Então, é uma pessoa corajosa, uma pessoa que realmente busca a Deus. Ninguém pode atrapalhar o serviço a Deus. Eu espero ter respondido sua pergunta. Tem outros comentários aqui, vamos ler. Deixa eu ver onde está o do Juliano para continuar. Ana Purnadidi fala: quais são os maiores obstáculos para deixar nossos maus hábitos e conseguir entrar num outro e melhor caminho? O maior obstáculo que temos, Ana Purnadidi, é a nossa mente. Porque nossa mente domina os nossos sentidos. Mas nós temos o que para ajudar isso? A nossa alma ainda não consegue controlar a mente. Porque Krishna fala no Bhagavad Gita, a alma domina a inteligência domina a mente domina os sentidos dominam os órgãos dos sentidos. Isso está no Bhagavad Gita. Mas a nossa alma ainda não consegue dominar a inteligência. Então, Silachara Maharaj fala, temos que usar nossa inteligência para dominar nossa mente. Quantas coisas nós queremos fazer e não fazemos porque a inteligência fala, não faça que isso não é bom. Por que quando a pessoa usa uma droga lícita ou ilícita, álcool, qualquer outra droga, ela fica mais solta? Todo mundo fala, quando eu bebo eu consigo dançar, quando eu bebo eu consigo falar o que eu quero. Por quê? Porque inibe a inteligência. Inibe aquele freio que nós temos. E a inteligência pode dominar a nossa mente. A inteligência domina a mente. Então temos que ajudar com a inteligência. Hoje eu não estou. A mente fala. E quem domina a mente? Maya. Maya domina a mente. Os nossos inimigos. A nossa mente tem os 6 inimigos. Então Maya fala, não, hoje não canta japa, você está cansado. Você não cantou de manhã, mas você chegou tão cansado do trabalho, teu chefe te incomodou o dia inteiro. Ele te atrapalhou o dia inteiro hoje. O teu amigo, você não almoçou direito. Enfim, vá dormir. Amanhã você canta o dobro do que você não cantou hoje. Isso é Maya, é a mente falando. Mas aí a sua inteligência pode falar, não, eu não cantei de manhã, eu vou cantar agora. Não importa. Eu estou cansado, mas eu vou fazer o serviço para Deus. Então, qual que é o aliado que temos para dominar nossa mente, dominar Maya, a inteligência? Mas a inteligência não vai dominar sempre. A única coisa que vai conseguir você dominar a mente, dominar Maya, é o serviço a Deus. Gradativamente, servindo Deus,
você vai ter outro aliado mais forte do que a inteligência, é a alma. Quando a alma estiver dominando a inteligência e a inteligência dominando a mente, aí sim você estará no processo muito forte de serviço a Deus. Então, o maior obstáculo é nossa mente. E a mente tem os inimigos. O nosso ego é um dos maiores obstáculos que temos. A luxúria, querer desfrutar dos sentidos. Todos nós queremos isso. Quem não gosta de comer uma comida gostosa, desfrutar do paladar? Quem não gosta de sentir um aroma gostoso? Quem não gosta de tocar algo gostoso que você acha que é gostoso? Quem não gosta de ver alguém bonito, uma planta bonita, uma pessoa bonita também? Isso agrada aos nossos olhos, agrada a nossa mente. Quem não gosta de ver um pássaro bonito, qualquer coisa, uma flor? Quem não gosta de escutar algo que agrade seus ouvidos? Como diz Srilachara Maharaj, a nossa mente está tão querendo tanto desfrutar, que ele fala, se um rapaz vê uma moça bonita andando, ele vai querer namorar com ela. Srilachara Maharaj falou isso. Estamos muito apegados ao desfrute, à luxúria, desfrute dos sentidos. A inveja, todo mundo tem um pouquinho de inveja, ou muita inveja. A ira, todo mundo é nervoso, não tem tolerância. A cobiça, as pessoas cobiçam tudo do outro. As pessoas cobiçam até o serviço devocional do outro, quem está no processo. Veja como o Maya é forte. A pessoa cobiça o serviço que o outro está fazendo devocionalmente. O ego, todos nós temos um ego gigante. E a loucura, como eu disse no começo da aula hoje, a loucura de acharmos que somos o corpo, a loucura de acharmos que temos que trabalhar o dia inteiro, 12, 14 horas por dia, para quê? Para ter alguns momentos de prazer dos sentidos. Então, a nossa mente é o nosso maior inimigo, o nosso maior obstáculo. Eu acho que tem mais algum comentário aqui, vamos ver. Da Amrita Didi, ela fala assim, ó, Prabhu Dandavati Pranam, podemos deixar a água no altar 24 horas para Krishna por estar muito calor agora, como já foi. Deixa eu ver aqui o resto. Como já foi dito, Krishna acorda às 3 horas da manhã. Sim, Gurudeva falou isso, né? Deixar a água à noite toda e trocar sempre pela manhã, pode ser feito sim, ó Amrita Didi. Sim, pode ser feito isso. Ou você também pode trocar a água de noite, você coloca de manhã, troca à noite, e depois você põe outra água para a noite toda, de manhã troca de novo. Na verdade, a gente não coloca a comida para Krishna de manhã e deixa até o fim do dia lá, para ver se ele tem fome, ele come durante o dia. Não, o certo é oferecer várias vezes por dia, de acordo com o que você consegue. Coloque a água, deixa o dia inteiro. À noite, eu aconselho, se você pode, é muito fácil fazer isso. Você está na tua casa, você pega aquele copo de água, coloque para a família, distribua para a família, regue a planta, enfim, dê para o seu cachorro, se você tem cachorro ou gato, ou o que for, ou pássaro. Coloque outra, de manhã você tira aquela água e põe outra, enfim, troque. É melhor fazer isso, trocar 2 vezes. Mas se você não pode, deixa aí 24 horas sim. Deixa eu ver se tem mais comentários aqui. A Amrita Didi também fala o seguinte, eu sempre deixo a fresta da janela aberta para refrescar Krishna no altar. Tenho esta preocupação. É muito bom, temos que agradar Krishna da melhor forma possível. Se o dia está muito quente e não tem um ventilador, não tem ar, não tem um vento para Krishna, coloque um ventilador pequenininho. Na Índia tem ventilador para os devotos e ventilador para Krishna.
Aqui no Templo de São Paulo também eu coloquei um ventilador para Krishna, numa potência mais fraca. Aí eu ganhei de doação dos indianos um ventilador para Krishna, só que um grande, porque aqueles pequenininhos quebram muito rápido. Eu comprei um daqueles pequenininhos, quebrou em menos de um mês, porque ficava o dia inteiro ligado. Era muito calor, o ano passado foi isso. Aí os indianos doaram um grande assim, mas a potência dele é muito alta. Aí voava todas as flores, derrubava tudo do altar. O que eu fiz? Eu comprei um potenciômetro, existe isso. É o que tem aqui no ventilador. É um potenciômetro de ventilador. Você regula o quanto você quer, mais forte ou mais fraca. Pode ser colocado no ventilador de pé também, ventilador normal, ou na lâmpada, o que você quiser. Então você pode pôr um ventilador também. Se está muito calor, você mora aí no Guarujá, mas é bom deixar a fresta da janela aberta sim para Krishna. E também se você coloca roupa em Krishna, no caso você não tem a deidade, você tem a foto. Mas se a pessoa tem uma deidade em casa, procure adaptar a roupa de Krishna ou de quem for, a Murti ou a Shila, de acordo com o calor também. Na Índia eles colocam gorrinho, eles colocam luva em Mahaprabhu e Nityananda Prabhu, na época do frio. Porque não é o boneco que está lá, é o próprio Krishna, é o próprio Nityananda Prabhu, é o próprio Mahaprabhu, é a própria Srimati Radharani. A Alessandra comenta também aqui. E uma pergunta do meu amigo da Noruega. É uma pergunta do amigo dela, da Noruega. Muito boa pergunta, o Annapurna. Muito boa pergunta. Temos que saber realmente qual é o nosso maior obstáculo. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode fazer enquanto cantamos o Nama Sankirtan Hari Harai. Pode fazer a pergunta ao término. Eu respondo. E amanhã começaremos, então, a pureza interna. É o tema, subtítulo da aula de amanhã. E veja só como foi bom o Juliano entrar com a pergunta. Aí a Annapurna Didi fez, a Milita Didi fez. Então, isso colabora com a aula. A pergunta de um, normalmente, é a pergunta do outro. Então, isso é muito bom. Não somente a leitura, mas as perguntas também são muito bem-vindas. Eu agradeço a todos que estão aqui. Eu já falei o nome de um por um, agora há pouco. Se eu esqueci alguém naquele momento, me desculpa. Mas agradeço novamente a associação de todos. É importante nós termos associação, e mesmo que seja online. Então, amanhã continuaremos com a leitura da aula de Sriracharya Maharaj. Uma boa noite a todos. Dandavat Pranam. Sigam as orientações do Guru da forma correta, porque essa é a única forma da elevação espiritual acontecer. Dandavat Pranam.